Nós temos hoje uma comemoração muito especial. É um webinar do final de um ano de 2020, que para muitos foi desastroso. Para a DEFAS foi vitorioso. Vitorioso pelos congressos internacionais que realizamos, o primeiro com cerca de 2.000 participantes de várias partes do mundo, inclusive como professores, o último do qual participou o professor Burrosa, também com uma participação expressiva num tema que sabemos é um tema que tem um nicho, não é? Delimitado, que é o biodireito, e mesmo assim, aproximadamente 1.000 participantes. Acompanhamos outros congressos de outras instituições, até de universidades, e vimos que, efetivamente, o êxito dos nossos congressos internacionais contaram com a professora Alicia Garcia de Solavagione, desde o primeiro, passando pela liberdade de expressão acadêmica, congresso realizado por nós em homenagem à professora Alicia Garcia de Solavagione, chegando, então, ao biodireito, o primeiro, União de Fato, o segundo, liberdade de expressão acadêmica, o terceiro, biodireito, este último contando com uma ajuda e uma contribuição e iniciativa preciosa da doutora Ana Cláudia Brandão. Nós tivemos efetivamente um ano exitoso na difusão do conhecimento, na difusão do que é família, na difusão do que é efetivamente biodireito. E tivemos ainda outros êxitos imensos, com muitos webinars, graças ao trabalho incansável do professor Atalá Correia, nosso presidente da seção do Distrito Federal, que só não está conosco hoje por motivos pessoais muitíssimo justificados, mas está muito bem, graças a Deus. E, finalmente, graças ao trabalho de muitos, ao trabalho de muitos que, de uma maneira direta ou indireta, contribuíram para que o conceito de família no Brasil não fosse mudado pelo Supremo Tribunal Federal. O êxito é da DEFAS, sem dúvida, mas o maior êxito é da sociedade, não só da sociedade brasileira, como falava hoje com a professora Alicia, pela sociedade del mundo. Por quê? Um conceito de família no Brasil mudado seria um vírus talvez pior do que o Covid para o mal da família. Se tivessem sido atribuídos direitos de pensão por morte, porta aberta para atribuição de outros tantos direitos de família e sucessões, nós teríamos este vírus no Brasil, dessa atribuição para o concubino, a concubina, o amante, na melhor linguagem, que é a linguagem popular, este vírus espalhado certamente por muitos países. Não que o Brasil seja um exemplo, não é. Mas o Brasil tem uma importância internacional, sabemos que tem. E, desse modo, podemos imaginar o bem que a DEFAS fez, especialmente ao nosso país, à família brasileira, a esse núcleo essencial da sociedade, preservado pelo princípio da monogamia, sem direitos na mancebia, e o bem que a DEFAS fez a muitos outros países, como a professora Alicia Garcia de Solavagione, nossa presidente na DEFAS Argentina, conversava comigo hoje pela manhã. Nós temos, enfim, muito a comemorar. Nós temos o professor Lourenço Burrosa, expressão na Espanha, como acadêmico, não só na Espanha, mas em muitos outros países. Nós temos este professor conosco, na DEFAS. Nós temos toda essa equipe maravilhosa dos professores que são os discípulos da professora Alicia Garcia de Solavagione, esta grande professora de Córdoba e do mundo, conosco. Nós temos tantos outros professores de tantos outros países conosco, e nós temos uma representação nacional. Como esse webinar é aberto
para todos, não só para os associados. Assim como o nosso site é aberto, não tem conteúdo fechado, o conteúdo é aberto para todos, queremos a difusão do conhecimento. Nós temos webinar aberto. Então, muitos dos aqui estão, talvez nem sejam associados. E nós precisamos, então, sempre lembrar que a nossa associação quer que se associem àqueles que comunguem dos nossos valores, dos nossos princípios e busquem os nossos objetivos. Se não comungarem, vamos respeitá-los, mas não venham para a DEFAS. Se comungarem, ainda que em alguns pontos haja divergência, o que é muito rico e muito bom para o debate, mas nas linhas mestras, uma associação só pode sobreviver se houver identificação entre todos os associados destes valores e destes princípios nas suas linhas mestras. E uma destas linhas mestras é exatamente este tema da coparentalidade. Coparentalidade, eu já vou já apresentar o professor Danilo e vou passar a palavra a ele, porque ele sim tem o que ensinar sobre este tema. Pode ser a vida como uma nova forma de família? Um contrato em que duas pessoas, sem que tenham uma relação conjugal e nem mesmo envolvimento romântico afetivo, sem até mesmo contato sexual, que tem por objeto somente a geração de um filho comum, pode dar sustentáculo a uma nova forma de família? Um novo modelo de família despregado, como quem defende a coparentalidade, da moral e dos costumes. Aliás, eu me pergunto a cada momento que leio algum texto que diz: temos que nos despregar da moral e dos costumes. Eu efetivamente, até hoje, não consegui, de modo algum, entender esta fala. Não há como despregarmos a sociedade da moral e dos costumes. Então, dizem, um novo modelo de família despregado da moral e dos costumes de nossa sociedade pode fazer bem à criança? Pergunto eu, que é o objeto projetado para exclusiva satisfação pessoal de dois adultos? Neste webinar de hoje, debateremos e responderemos juntos essas indagações. E temos, hoje em dia no Brasil, para os professores de fora, e o Ricardo vai traduzir esta pequena fala minha a seguir, em respeito a estes grandes professores, que praticamente já dominam o português, mas continuam a merecer o nosso respeito na tradução do Ricardo Bipmeil. Nós temos hoje em dia no Brasil casos que nem são de coparentalidade, como o famoso caso está na mídia, Gugu Liberato. Há um aproveitamento indevido por quem quer destruir o conceito de família brasileiro, de qualquer coisa, um caso que deveria ficar na intimidade deste homem falecido, que foi um grande apresentador brasileiro, que vem à mídia e que quem defende a coparentalidade diz que seria um caso de coparentalidade, ou seja, que Gugu e a mulher teriam celebrado um contrato para ter filhos e só, sem relações sexuais, sem propriamente uma união estável ou um casamento. No programa dos mais, se não o mais, o de maior ibope no Brasil, o programa Fantástico da Rede Globo, em 2017, vimos uma apresentação deste tema e imediatamente eu produzi um artigo que foi publicado no site da DEFAS, já que, segundo o programa Fantástico, altamente respeitável, que, por sinal, nos ajudou muito na divulgação à sociedade desse recurso extraordinário do STF, e nos ajudou muito certamente na voz da sociedade informada para que o STF não atribuísse direitos para amantes, esse programa, levado, obviamente,
por uma mídia, né, em geral, né, divulgou que mulheres e homens se encontram por meio de sites exclusivamente para se conhecerem para a geração de um filho. Se conhecem por um site, não vão ter casamento, não vão ter união estável, não vão ter nenhuma relação sequer romântica, afetiva e sexual. Por meio da reprodução assistida, e daí esse tema interessa muito de perto ao professor Lorenzo e à professora Ana Cláudia, vão ter um filho. E quem defende a coparentalidade chega ao desplante de dizer que será ótimo. Por quê? Porque, primeiro, não haverá alienação parental. De onde tiram esta ideia? É óbvio que a alienação parental poderá existir no caso, até com maiores chances de ocorrer do que quando o filho é oriundo de uma família e há um divórcio ou há uma separação. Dizem ainda que será excelente porque a vontade destes dois contratantes é só ter um filho, ou seja, algo muito puro. Vejam o engodo destas pessoas, supostos juristas que defendem contrato de coparentalidade. Quem é que sai ganhando? E já termino por aqui. O advogado. Os advogados que têm mais clientes, no caso, para celebrar os tais contratos de coparentalidade e depois para ingressarem assistindo ou representando as partes em litígios que vão acontecer. Como está, inclusive, acontecendo mesmo pós-mortem, se pudermos entender que foi coparentalidade, o caso citado do Gugu Liberato, que é um grande litígio. Então, dentro de tudo isso, né, vamos ouvir, vamos aprender com o professor Danilo Porfírio sobre este tema, vamos buscar resposta a essas indagações e fique muito tranquilo, professor Danilo, o senhor tem 30 minutos, lembrando que depois vai ter os debates, quem quiser ficar conosco, seja uma pessoa, duas, três, eu e Danilo temos uma disposição imensa, Ricardo também, ficamos, tá? Não temos limitação absoluta de tempo quando existe interesse no tema. Então, quero, portanto, falar do nosso professor Danilo que dispensa apresentações, é conhecido por todos, é um grande professor em Brasília e, obviamente, né, conhecido em todo o país. Nosso professor Danilo, que é doutor, né? Nosso professor Danilo, que é escritor, autor de vários livros, de vários artigos, que navega no direito civil com um conhecimento e uma facilidade impressionantes. Não é só no direito de família, é um grande civilista e que gosta muito de temas como este, né? Em que ele certamente desenvolve os conceitos de direito civil para demonstrar o pensamento da ADEFAS. Professor Danilo, seja muito bem-vindo. O seu currículo vai ficar todo exposto no nosso webinar, que ficará gravado no nosso site, e assim passamos já a ouvi-lo, também com a presença do Luiz Alfredo Bianconi, nosso querido associado, advogado, sempre presente nos nossos eventos, e tantos outros que aqui estão. Muito obrigada, professor Danilo, por aceitar esse convite, por estar conosco. Muito obrigada a todos que aqui estão. Se não citei ainda alguém que deveria ter citado, peço desculpas, mas no decorrer vamos indo nesse sentido. Professor Danilo, com a palavra. Professora Regina, uma satisfação imensa. Então, antes de começarmos a exposição, quero fazer alguns agradecimentos e alguns atos referenciais, né? Aos meus queridos mestres espanhóis e argentinos, como o professor Lourenço Burrosa, José Luiz Baez, professora Alicia Garcia,
Estou agradecido por el prestigio. Me sinto profundamente honrado. Espero que a exposição seja útil. E prometo, em la próxima reunião, falar em espanhol, em prestígio aos temas. Agradeço aos meus queridos amigos e colegas da ADEFAS. Quero agradecer também ao professor Ricardo, que está aqui no papel magnífico de pontífice, construtor de pontes, porque um tradutor é construtor de pontes, né? É construtor de pontes, é o pontífex, né? É um ato sagrado. Não há ato mais sagrado do que criar pontes. É por isso que eu amo ser professor. Eu amo ser professor, né? Aos amigos brasileiros da ADEFAS, que eu chamo sempre de combatentes do bom combate. São combatentes do bom combate. Saudar a equipe da ADEFAS na pessoa da minha queridíssima Jussara. Jussara é a pedra angular. Saudar alunos que estão aqui, professora Regina. Cássia, minha pupila lá aqui do IDP. E, professora, terminar. Uma das pessoas que eu tive o privilégio na vida de conhecer, titã por si só, mas que, quando eu conheci, eu acabei admirando mais e mais. E hoje, quando ela fala, eu ouço, e ouço mesmo. Que é a minha professora, professora Regina Beatriz. Como professor Ricardo, com todo o respeito, como eu admiro a professora Regina Beatriz. Ela é o farol. No mar revolto, ela é a rocha. No mar revolto, ela é o quê? É o farol. Professora, minhas reverências à senhora. Não é? E, meus amigos, o que eu gostaria de falar com vocês hoje? Não é? Eu gostaria de explicar, professor Flávio, também é uma satisfação tê-lo, né? Tê-lo aqui presente, professor Luiz Alfredo, né? Uma satisfação imensa. Hoje eu gostaria de expor para vocês sobre o que é essa família coparental, essa coparentalidade, e, vamos dizer, a viabilidade barra inviabilidade desse contrato de gestão comparental. Primeiramente, principalmente, professora Alice, aqueles que não são brasileiros. Aqui vocês vão acompanhar uma crítica que eu vou fazer ao meu direito, ao direito do meu país, ao direito brasileiro. Hoje, no Brasil, nós temos, professor Lourenço, um sério problema. O ativismo judicial e o jurisprudencialismo no Brasil se reduziu a um justicialismo. Ou seja, existe, professora Regina, na jurisprudência e na doutrina, uma ideia em que, professora Alice, professor José, existe uma ideia aqui que o jurista e o operador do direito não estão comprometidos com o direito, mas um senso que, por sinal, é altamente, professora Alicia, subjetivo de justiça. Eu tenho, professor Luiz, o senhor, professor Luiz, vai saber do que eu estou falando, tem ministros que se dizem iluministas, professor José, aqui. E a última coisa que eu não consigo identificar é iluminismo, professora Regina. É qualquer coisa menos iluminismo. E o pior, professora Regina, existem pessoas que querem recriar a roda. E a ADEFAS não está aqui para recriar a roda. Está aqui para transformar a roda num instrumento eficaz, muito mais útil. E o pior, professora Alicia, é que essas pessoas que querem reinventar a roda esquecem fundamentos jurídicos, esquecem bases jurídicas fundantes, professor Lourenço, questões de natureza jurídica que me parecem que estão se perdendo. Então, é por isso que eu digo. Parece, professor José Luiz, que aqui se esqueceu o que é princípio. Assim, falta nos primeiro estudar a lexi, né? A lexi.
na perspectiva que princípio é uma diretriz republicana, ou um conjunto de diretrizes republicanas. Diretrizes, professora Regina Beatriz, de natureza hermenêutica, que amplificam a aplicação da regra. Mas isso não significa que estão acima da regra. Estão acima da regra. Os princípios, professor Flávio, podem até ter o quê? São imbuídos de valores, mas eles são preceitos racionais e interpretativos, que visam ampliar a regra aos casos plurais da vida. É por isso que eu falo, professora Alícia, que são preceitos republicanos. República. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Luiz, também, professor Luiz Alfredo, também me parece, professor Ricardo, Cássia, professor Marcelo, que a definição de família, professora Regina, também está sendo esquecida, porque a família, na perspectiva, professora Silvana, republicana, na perspectiva republicana, é que ela seja um espaço de criação de cidadãos, onde o primeiro outro são os meus pais, os meus irmãos, o meu companheiro, o meu esposo, a minha esposa. A família é um espaço onde a gente nutre a ideia de dever. Ah, pois é. Aqui também, professor José, me parece, professor Lourenço, que essa palavra está moribunda. Dever e responsabilidade. A fluidez da dignidade hoje e sua falta de substância imperam no Brasil. Nós temos que lembrar, professora Alícia, que não existe nenhuma expressão ou reconhecimento de dignidade sem segurança jurídica. O direito é régua. É régua. Estabilitas. Estamos esquecendo aqui disso. Logo, logo, o direito de família será, com todo respeito, o lema do tudo pode. Só não pode perguntar se pode. E aí, professora Regina, para fechar, parece-me que tem algumas pessoas que defendem esse modelo revolucionário, né, de Engels, de superação da família pequeno-burguesa, né, Ricardo? Né, pequeno-burguesa. Só que há um detalhe, Ricardo, duvido se alguns desses juristas leram Engels e Marx. Esse é o problema. Vivemos um vazio. Como eu vou citar aqui Guilherme Lipovetsky, professora Regina Beatriz, a era do vazio. A era do vazio. O Brasil tá, o direito no Brasil vive esse momento. A era do vazio. Esse justicialismo raso e sem sentido. Pois bem, falado sobre isso, vamos direto ao assunto. Coparentalidade seria um novo paradigma, professora Alice, de constituição de direito de família. De direito de família, não. De família. Um modelo dentro da pluralidade, Luiz Alfredo, familiar. Familiar. Fundada no quê? Eu posso constituir família, Flávio, sem que eu tenha necessariamente uma relação de afeto com o meu parceiro, com a minha parceira. Eu tenho, na verdade, professora Alícia, um objetivo aqui. Família enquanto compartilhamento de filiação. Ou seja, até é bonito num primeiro momento, né, professora Regina? Parece bonito, parece uma promessa. Nossa, o fim, né? A valorização radical do princípio do melhor interesse da criança. Não, a família será constituída em torno da criança. Em torno da criança que será concebida. É o que a gente chama aqui, né, Silvana? Eu vou chamá-los a partir de agora, como somos família, eu vou retirar os títulos, né? Eu vou falar pelo nome, né? Posso, professora Alícia, posso, professor Lourenço, posso falar em família. Isso não significa, professora Alícia, que eu não tenha respeito por vocês. Pelo contrário, tenho muito carinho, né? Respeito e admiração, né? Mas, tanto que nós
por essa integração, demonstramos um sentimento muito maior do que a formalidade, que é o quê? O respeito, o amor. Mas vamos lá. Professora Regina, professora Alicia, Silvana, professor Flávio e assim por diante. O que eu quero que vocês entendam é que a proposta é uma proposta até muito bonita, até muito salutar. Mas a questão é como constituir família, professora Alicia, professor José, sem enfrentar algumas questões, professora Regina, no Brasil. Primeiramente, quando nós falamos aqui, professor Lourenço, de coparentalidade, o que nós queremos fugir é dar o quê? Caracterização da união estável. A união estável, professor Lourenço, que veio para ser a grande nova, né, do constitucionalismo de 1988, é um instituto que nos traz mais problemas no direito de família. No direito de família aqui. E o senhor não sabe, professor Lourenço, o que nós estamos sofrendo aqui. Aliás, sabe. Mas o que eu quero que o senhor entenda, professor Lourenço? Tudo começa como o quê? A união estável, né, professor Ricardo, é um ato, ou melhor, uma manifestação de vontade, é um ato jurídico, em sentido estrito, tácito, aonde o quê? Eu deveria mostrar intenção, então, volição, publicidade, inclusive o quê? Publicidade nas práticas, professora Alicia, das minhas escolhas, por isso manifestação de vontade, não é uma mera declaração, é uma escolha de vida, e nessa intenção eu deveria demonstrar um ânimos, eu vou colocar aqui, e vou explicar, um ânimos affectio, ou um affectius ad familiae, uma afeição familiar. Ainda mais, professor José, que a gente não fala mais propriamente aqui no Brasil de affectio maritalis, é chauvinista. É chauvinista. Paridade, né? Então, o intuito é criar o quê? Publicizar um ânimos vivido familiar. O problema é o seguinte, é que a professora Regina sofre comigo, o professor Ricardo agora testemunhando essas questões aqui, sofrem conosco aqui, né? Que a união estável está deixando de ser, professora Alicia, um ato jurídico para ser um ato-fato. Contraditoriamente ao princípio da mínima intervenção do Estado no direito das relações familiares. Olha, as relações familiares são o quê? Particularizadas. Mas, nesse caso, o Estado intervém e diz que você o quê? Pela aparência relacional, tem união estável. Então, da mesma forma, professora Alicia, que hoje observamos namorados ou pessoas que não têm ânimos de fazer o quê? De constituir uma união estável, fazer os chamados contratos ou declarações de namoro, existem pessoas também que, na perspectiva, professora Alicia, da coparentalidade, querem o quê? Dizer, família existe, mas não existe união estável. Não existe união estável. Então, é isso que nós temos que entender, senhores. O contrato, professor Lourenço, de gestão de coparentalidade tem um único objetivo: patrimonialidade. Olha a segunda, professora, ironia, professora Regina Beatriz, que nós vamos levantar aqui. Família afetiva extrapatrimonial. Mas eu quero o quê? Discutir nessa questão patrimônio, Ricardo, professor Ricardo. Patrimônio. Patrimônio. Eu quero evitar o quê? Que haja comunhão patrimonial. Eu quero evitar direitos sucessórios. Direitos sucessórios. Então, o contrato de gestão de coparentalidade, professor Luiz Alfredo, professor Flávio, tem um intuito específico, que é a disposição patrimonial, descaracterizar a união estável. E aqui eu vou levantar o quê? Dois grandes problemas. Primeiro, para quem se ilude que eu vou dispor em contrato
de coparentalidade, direitos e deveres no compartilhamento da filiação, tem que estudar um pouquinho o quê? Natureza jurídica das relações negociais, né, professora Regina, Beatriz? E um pouquinho o quê? De hierarquia normativa, né, professora Alice? Né? É só ler o quê? Não precisa ir muito longe, não. Vai pegar o Hans Kelsen, que já, para alguns aqui, já é ultrapassado. É ultrapassado. Para mim, não é. Para mim, não é. Hans Kelsen. Questões de filiação não são questões fundadas em declaração de vontade. Questões de filiação estão fundadas, José, em manifestações de vontade, sujeitas a um suporte fático legal. E filiação, especificamente, professora Alícia, está vinculada ao quê? A questões indisponíveis, sobre direito de personalidade. Direito de personalidade. Por que a gente só coloca a questão, né, professora Regina, muitas vezes, de direito de personalidade, sobre a perspectiva da honra, da origem, do nome? Mas devemos lembrar, o direito de filiação é uma extensão do direito de personalidade. Porque a gente está falando de dignidade de um ser vulnerável, inicialmente vulnerável. O segundo ponto é que nós estamos falando o quê, José? De alimentos. De alimentos que são indisponíveis. Então, professora Alícia, por si só, esse contrato, essa disposição de vontade seria nula. Nula de direito. Senhores, a gente vem falar de disposição, de regime de filiação, numa época onde a gente está falando que inseminação artificial, heteróloga, não se permite mais, professor Ricardo, doação sigilosa. Ou seja, professora Alice, eu dou o meu sêmen, isso não vai me retirar o quê? Vai me excluir de um dia ser chamado, pelo menos extrapatrimonialmente, como pai. Veja o que está acontecendo, professora Regina, na Irlanda. Veja o que está o quê? Acontecendo no Canadá. Que, inclusive, o quê? Eles suprimiram o quê? O sigilo na doação e estão agora compensando financeiramente, ou seja, é uma doação remunerada agora. Também tem cada coisa que está... Doação remunerada. É uma coisa maravilhosa. Mas, professora, a senhora me entende aqui? Então, não dá para se dispor de elemento identitário, de deveres de pai e filho, porque eles estão acima de atos declaratórios. Estão sujeitos ao quê? A um suporte fático legal, dentro de uma hierarquia normativa, clara e evidente. Estou sendo claro aqui, professora Alice? É esse o ponto que eu quero levantar. ¿Le puedo hacer una pregunta para que me quede un poquito más claro? Profesor Danilo, ¿usted se refiere a que efectúan un contrato con todas las normas del derecho privado convencional? Isso, é essa a questão, professora. É como se fosse um instrumento. É por isso que eu falo. Danilo, un momentito. Por favor. Los profesores de otros países, especialmente de la lengua española, puedan comprender, porque como te dije hoy, Danilo, Ricardo necesitó de tu texto y del mío, después él va a hacer las traducciones cortitas, porque como argentino, él ni pasa por su cabeza, como no pasa por la cabeza de profesora Alicia o de profesor José Luis Baez, e imagino que también no pase por la cabeza del profesor Lorenzo Burrosa y otros profesores de otros países, salvo algunos americanos, sí, porque esto ocurre en Estados Unidos, no sé cuánto, porque sí. También el exagero. Tiene quien dije que en Brasil son ya 1000 y tanto coparentalidades, contratos, profesora Alicia, hechos, y que no es verdad, eso, no tiene estadística seria, pero son contratos, un hombre y una mujer, se conocen por un site o otro site específico para eso, claro, pagan por este site, el site, claro,
siempre el interés financiero o la propaganda del site hace el pago y los dos procuran un abogado, profesor Alicia, profesor Bujosa, profesor José Luis. Como dije Danilo, profesor Danilo, procuran un abogado para hacer un contrato con un objeto único, que es la generación de un hijo. No tendrán ningún elo afectivo, romántico los dos. Ningún. Solo la generación. ¿No conocen las familias de uno y de otro? No. ¿Para qué? ¿Por qué? No hay conocimiento de las orígenes, ¿no? No saben si tienen problemas, por ejemplo, de hereditarios, de malformaciones, de malformación. Por ejemplo. Porque ahora el contrato, al contractualizar la filiación, la están privatizando. Han privatizado la filiación, como hacen en Estados Unidos. Mas é isso, disponibilizar o indisponível, professora Alice. É um absurdo. Un contrato de objeto ilícito. Están regulando un contrato en base a la gestación de una persona. Es decir, no nace de un repollo, no lo trajo la cigüeña. Hay un contrato, un papel que automáticamente saca esa filiación del derecho de familia y lo tenemos que llevar al lugar correcto, que es el derecho privado patrimonial. Porque si son dos personas que, en base a su acuerdo de voluntades, como todo contrato, la gestación de un niño, además de ser perverso, están generando no la compra de una propiedad, están generando un ser humano. Que no Reificação da vida. Es un objeto extra commercium, no está dentro del comercio. No pueden contratar sobre una persona, sobre la gestación de una persona que no está dentro de las posibilidades. Por eso pregunté si había materialmente un contrato. Sí, Alicia, y los abogados ganan con eso. Los abogados que son antiéticos, que no son éticos, defienden estas ideas para ganar plata. Esta es la pura realidad. Y Alicia, vos fíjate que lo que está diciendo tanto Danilo como Alicia, como Regina, bueno, saludo a todos, ¿no? A José Luis, a Alfredo Banconi, a Flavio, a todos. Acá tengo una Juliana, Baldocchi, bueno, saludo a todos. Parece que estamos comprando un auto, es decir, porque no nos olvidemos que nosotros tuvimos también un congreso, un webinar, una charla, que fue muy importante, de bioderecho. Sí. Quiere decir que nosotros vamos a comprar un auto, vamos a elegir la marca, el color, y vamos a comprar un chico que vamos a ver si lo queremos rubio, si lo queremos morocho, si lo queremos alto, independientemente de nosotros. Es decir, con Regina nos hicimos socios para comprar un auto. El Animus... Mas professora... Pero, mi amor, el Animus professora Alicia e professor Ricardo, deixa eu só fazer uma observação. El Animus tiene que estar respaldado por la justicia. Es un contrato ilícito. Ilícito, é nulo de direito. É nulo, de nulidad total. Nulo. Mas só para colocar para trazer mais lenha, como a gente diz aqui no Brasil, professor Ricardo, mais lenha para fogueira, né? Mais lenha al fuego. Echamos lenha al fuego. Né? Mas, professora Alice, olha só, quando a gente fala de contrato de coparentalidade, é importante até dizer isso, para dar, inclusive, professor Ricardo, uma conotação lícita. Existem dois tipos. É por isso que eu trouxe a questão da doação de material, professora Regina Beatriz, heteróloga, né? Da doação de material genético. Professor Ricardo, existe essa gestão da simples o quê? Concepção, que a professora Regina brilhantemente disse, assim, ó, quero material genético, com aquilo que o senhor falou, professor, eu quero um perfil, né? Um perfil de procriador. Pronto. Elijo el modelo del auto, elijo el modelo del carro que voy a comprar.
Isso. E o segundo ponto, professora Alícia, é isso que eu quero, inclusive, enfrentar com vocês. Há pessoas que fazem o seguinte, sob o prisma da família monoparental, professora, família monoparental, pai, filho, pai, filha, mãe, filho. Não, na verdade, o que a coparentalidade é a junção de o quê? Da monoparentalidade, o quê? De forma recíproca. Então, é a monoparentalidade do pai, a monoparentalidade da mãe, mas não existe elo, o quê? De união estável entre eles. Só que o que acontece, professora Alícia? Se a união estável é um fato, como se constrói aqui no Brasil, esse contrato, professor Flávio, por mais de uma vez, vai ser o quê, professor Ricardo? Nulo, porque declarações de vontade não sujeitam manifestação de vontade. Esse é o ponto. Então, corre-se o risco, professora Alícia, de nós termos que... Porque professor José, foi a grande ironia que eu queria trazer, que eu trouxe lá no início. Nós falamos agora de affectio ad familiae, a afeição de família, e não afeição marital. Ora, se eu tenho uma família, independentemente, né, professora Alícia, de um elo afetivo entre o casal, não quero saber. É ato-fato, é publicidade, é união estável. É a mesma lógica, Flávio, do contrato de namoro. Declaração de vontade não rege manifestação de vontade. Ponto final. Então, existe problema, só para concluir, para a gente abrir para discussão, um sério problema, professora Regina Beatriz, de fundamento jurídico. Ele é nulo em todos os sentidos. Quer trabalhar sob o prisma da lei? Quer trabalhar sob o prisma da natureza jurídica? É nulo. É nulo. Nulo de direito. E eu vou até convidar vocês a lerem as produções que defendem o contrato, né, professora Regina? Inclusive, tivemos um compartilhamento que gerou esse debate, né, na DEFAS, de um professor renomado, conhecido aí, não é? Que eu tenho até um respeito, mas muito infeliz o texto dele. Professora Regina, pegue os argumentos. Argumentos o quê? Rasos. Ele não enfrenta a lógica jurídica, a ratio iuris. Ele fala sobre um prisma justicialista. A felicidade, a dignidade como algo difuso. Então, é isso. Então, diante dessas palavras... Vos sabés que yo sé a quién te estás refiriendo. Yo también leí las dos escrituras, las tres escrituras que había. Pero realmente, es decir, un facto jurídico, un hecho jurídico, está fundamentado, como vos dijiste en un momento, en una cuestión fáctica legal. Ahora, si me podés decir dónde está la legalidad primero, puedo hablar de trata de personas, porque están comprando a una persona. Para mí, persona es ese famoso ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero todavía estamos hablando de que yo quiero elegir cómo va a ser ese carro, ese auto que voy a comprar. Como podés comprar uma persona? Mas olha como é paradoxal, professor Ricardo. Fala-se tanto de dignidade e, no final das contas, a gente está reificando vidas, coisificando vidas. Como eu vou falar disso? Professor Danilo, Oi. Primeiro, cumprimentá-lo pela lucidez e pela bravura de suas colocações. Depois, me desculpar com a minha família DEFAS, porque eu enfrentei alguns problemas de saúde nos últimos meses e precisei ficar um pouco distante. Espero já tê-lo superado. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pequena anotação. É que você se referiu a Kelsen como ultrapassado. Não, dizem, né? Para alguns. Há uma frase muito feliz, e acho que exprime isso. Eu acho que é preciso ir além de Kelsen sem sair dele. É preciso avançar naquilo a que ele chegou, mas não negá-lo. E acho que até os próprios pensadores de hoje, como Robert Alexy, não negam. Eu acho que ele é mal compreendido ou não lido. E, a partir daí, nós temos um grande problema, sobretudo aqui no Brasil. Eu tive o cuidado de, enquanto me preparava para esse
esse seminário, contar o número de vezes em que a Constituição brasileira fala em liberdade. Fala 19 vezes em liberdade. Mas em nenhuma delas ela autoriza que o pensamento jurídico a adultere. Não há liberdade para violar a Constituição. Não há liberdade. E veja, que coisa coerente isso, porque o Kelsen falava de uma estrutura supra-infraordenada que repousava na denominada norma fundamental. A Constituição não é uma lei comum, é um projeto de sociedade. E esse projeto de sociedade não pode estar ao alvedrio da sorte, nem uma manipulação de inteligências que queiram, a bem de sua ideologia, que deve ser respeitada, violentar o direito. E é isso que está acontecendo. Eu sinceramente, quando verifiquei as posições favoráveis ao contrato de coparentalidade, eu acho que ele se situaria muito bem na parte do condomínio, na parte do direito de propriedade, mas nunca na parte do direito de família. Não se pode absolutamente conceber que as pessoas disciplinem sob uma mentirosa, uma falaciosa posição de autonomia, de liberdade ou de melhor interesse da criança, que se possa contratualizar essa família dessa maneira. Até porque a nossa Constituição já diz quais são os tipos de família e não se sustenta essa liberdade de criar famílias da maneira que melhor aprouver. Então, eu com essas válidas considerações, eu quero novamente parabenizá-lo, dizer que concordo plenamente que a presidente Regina é um rochedo, não é? Mas nesse mar revolto, ela tem agora um timoneiro que é um canhão, viu? É uma delícia ouvi-lo e foi formidável estar presente, Danilo, com você e com os amigos. Olhe, sempre muito bem o Flávio fazendo suas colocações e com frases marcantes, né? Agora esta que nós precisamos registrar, né, Danilo? Então eu virei um rochedo e você é um grande timoneiro nesse mar revolto, né, Danilo? É muito mais do que isso, é o meu comandante, o Danilo. E, voy a decir una sola cosita nada más. Permiso, Regina. Ricardo, um minuto, por favor. Tá. Eu quero dizer do Douglas Goulart, que está aqui presente conosco, nosso grande criminalista, nosso associado da DEFAS, que trata sempre dos assuntos penais de último momento, com uma propriedade, uma cultura jurídica fantástica, um advogado brilhante na área. E a Juliana Narras, que também está conosco, muito bem-vinda, Juliana Narras, sempre, né, bem-vinda. Eu quero dizer mais o seguinte, para que se chegue, está aqui compartilhado, que Danilo pediu que eu compartilhasse, o artigo 1º, que defende a coparentalidade, está no bate-papo, e o 2º artigo é o nosso, da DEFAS, escrito por mim em representação da DEFAS, porque, efetivamente, a minha vida virou a DEFAS, né? Eu já sou, né? Não sou mais uma... propriamente, não tenho mais nenhuma identidade própria, né? Penso na DEFAS quando acordo, continuo pensando na DEFAS durante o dia, advogo pensando na DEFAS, porque o meu escritório é o que me sustenta e sustenta a minha família, então eu não posso deixá-lo, mas a DEFAS está presente em todos os momentos. E eu quero ler um trechinho, já que o professor Danilo pediu para compartilhar. Um trechinho de quem defende a coparentalidade. Aliás, 2. Em um Estado laico, as pessoas devem ser livres para escolher seguir os caminhos do seu desejo e constituir família como bem entenderem. O Estado só deve interferir se essas constituições ferirem direitos alheios. Ricardo, está num dos textos que eu te passei, escrito em cima, contrato de coparentalidade. Mas em que as famílias diferentes das tradicionais
interferem ou prejudicam terceiros. Terceiros, eu marco bem a expressão, terceiros. Em nada, absolutamente nada, responde, a não ser o incômodo que essas famílias diferentes provocam ao estamparem a liberdade de uma escolha, que provavelmente mexe com os desejos e fantasias de quem está incomodado. Primeiro, Estado laico é Estado que respeita a Constituição de uma nação. Pública. Não há Estado laico sem respeito à lei maior. Direito fundamental del niño, artículo 227 de la Constitución Federal, donde queda con este contrato de coparentalidad entre dos personas que no se conocen, que no saben quién son sus familias, los males hereditarios que pueden tener por la conjunción de gametas, y hacen un hijo para cuidarlo, como dije Danilo, monoparentalmente, de lado a lado. ¿Qué es eso? E o incômodo, portanto, não é para terceiros, respondemos nós. O incômodo é para a criança, que nascerá sob a égide de uma monoparentalidade dupla. Se a monoparentalidade já não é buena para um hijo, la monoparentalidad es un acaso que no es bueno. Una mujer se relaciona con un hombre, tiene un hijo. El hombre se va y queda la mujer con el hijo. Vía de regla es eso. ¿Es bueno eso para el hijo? Claro que no, pero es un acaso. Vamos a proteger esta familia del acaso. Ahora, la mujer llega en la clínica de reproducción asistida, bate a la puerta, yo quiero una producción independiente. ¿Esto es bueno? Como dije, profesor Burrosa, como dije, profesor André de Coimbra, en nuestro congreso, como dijeron muchos profesores, esto no puede ser así. Vamos a pensar un poquito, ¿no? Antes, vamos a pensar un poquito. Y agora, contrato de coparentalidad, o sea, el gameta, el otro gameta, la clínica de reproducción gana, claro, la platita, sí, todos quedan bien con el bolsillo, ¿no? Pero el chico queda muy mal. Y los padres hacen un contrato y generan un hijo para su satisfacción personal exclusiva. Es de un egoísmo. Es de un egoísmo. ¿Y quién defiende esto? Ainda atacando quien, como ADFAS, defiende el Estado laico, diciendo que Estado laico es para eso. ¿Dónde están? ¿Cómo dirían que Estado laico era para atribuir derechos para amantes? Era esto que dirían. Y dijeron ainda, lean este artículo, el primer. Hace la confusión entre la evolución del derecho, que reconoció en Brasil las uniones homosexuales como uniones estables, hace la confusión con la mancebía, los amantes, que serían también protegibles, y hacen la confusión con la coparentalidad. O sea, hacen todo, dizemos no Brasil, colocam tudo no mesmo balaio, como se esquecessem o que falou o ministro Toffoli no seu voto primoroso neste recurso extraordinário. Ainda não tivemos a oportunidade de ler o voto do ministro Nunes Marques, porque ainda não foi publicado, pelo menos até hoje de manhã não estava publicado, mas será. E certamente será primoroso também. Então, vendo o voto que foi publicado, né, os dois únicos publicados foram do Alexandre de Moraes e do ministro Toffoli. Olhando o voto do ministro Toffoli,
Ele diz o seguinte, e de uma maneira muito clara, usando a sociologia jurídica. O direito serve à sociedade. O que a sociedade não aceita, o direito não pode aceitar. A sociedade aceita as uniões entre pessoas do mesmo sexo como família. Aceita sim. Foi trabalhoso? Foi um dia objeto de preconceito? Foi. Mas, finalmente, houve uma aceitação. Ainda não é de todos, mas há uma aceitação. Merecem proteção. Não estão fazendo mal a ninguém. São os dois, ou são as duas. Agora, aqui, no contrato de coparentalidade, querem envolver uma criança. Como na mancebia, queriam colocar a adúltera, a cúmplice do adultério, ou o adúltero, o cúmplice do adultério, aquele que, como diz o Dr. Garbi, é efetivamente o cúmplice de um ilícito civil. Não é mais penal, mas é ilícito civil. Dr. Garbi, que inclusive já fez publicação na Argentina do seu artigo sobre a mancebia e a cumplicidade no ilícito civil, querem colocar tudo no mesmo balaio. E os homossexuais têm que reagir. Os homossexuais têm que gritar. Não estamos neste balaio. Somos família. É o que eu digo sempre. Porque senão daqui a pouco vai voltar preconceito contra o homossexual. Então, é isso, sabe, que no Brasil, né, nós temos esta perversa doutrina, suposta doutrina, enganosa, ardilosa. Pasmem, eu li ontem. Danilo, um grande civilista. Você, este que eu vou citar, com o que eu li, tenho dúvidas. Sobre o acórdão del Supremo Tribunal Federal, de la Suprema Corte. Este hombre, publicamente en el site, el mismo site citado arriba, dije, como especialista, el siguiente. Con razón el Supremo, ministro Nunes Marques, ministro Toffoli, ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, con razón. Pero debemos tratar de los amantes sin preconceptos, sin peias, no sé si son peias, Ricardo, sin peias, sin amarras, deben ser felices. Los amantes no pueden ser objeto de preconcepto. Déjalos bien libres. Esto es ser civilista. Por favor. Outra coisa, né, professora? Eu falo sempre isso. Tem até livros sobre isso e tem até posicionamento sobre isso. Direito à felicidade não existe. Claro, direito não. À dignidade existe. Claro. Felicidade é uma condição anímica, existencial, que não é regulado o quê? Pelo direito comprometido pelo mundo dos fatos. Ponto final. Se for assim, coitado daqueles que têm o quê? Problema de depressão. Nunca vão atingir esse direito, né? Danilo, e como civilista, não há como quedar arriba del muro, não tem como ficar em cima do muro. O que fez este suposto civilista, que está nesse mesmo site, opinião de especialistas, ele quis ficar bem com o Supremo Tribunal Federal na maioria e bem com a minoria. Ou seja, um pé em cada canoa. O que vai acontecer com este civilista, doutor Flávio? Quando se coloca um pé em cada canoa, se afunda. É um alerta que eu faço, foi inclusive aluno meu. Eu tenho pena de ver um aluno meu escrever isto, porque é culto, porque é inteligente, porque estudou na USP. Eu fui a professora pior que ele teve. Eu era uma menina. Ele foi uma cobaia, mas ele teve professores do mais alto gabarito. E escreve isto para ficar bem com a maioria e com a minoria. O que é isto?
Nós não somos políticos, nós somos civilistas, nós somos juristas. E é por isso que professora Alicia é atacada na Argentina, porque lá também tem disto. Ela é atacada na Argentina porque ela não fica em cima do muro, porque ela se coloca. Ela y a su equipe. Yo quería agregar una palabra nada más con respecto a lo que dijo Flavio, que siempre yo con Flavio tenemos los encontronazos con Flavio con las charlas, ¿no? Realmente es así, él se tomó la molestia de leer la Constitución, como dijo, y que cuántas veces decía la palabra libertad, cuántas veces decía la palabra... Bueno, yo me tomé la molestia también, o lo hice con ganas. Esto va para Douglas, que es mi amigo, mi socio, como decimos nosotros. O sea que el Código Penal no dice que está prohibido matar. Está penado matar, pero no está prohibido matar, está prohibido pisar el césped en una plaza, está prohibido andar a 150 kilómetros por... No está prohibido matar. Entonces, esta gente toma este ejemplo que estoy dando así. Es decir, si el Código Civil, perdón, el Código Penal no dice que está prohibido matar, no puede matar. Entonces, buscan, como decimos en Argentina, el pelo al huevo. Es decir, buscan lo que no está dentro de la juricidad, dentro de la jurisprudencia, dentro de la doctrina, dentro de las leyes, para que esa palabrita que faltaba la usan en favor de quién? De aquellos que todavía no tienen, como juristas, que considero somos todos, un pensamiento, voy a Danilo ahora, digno. Regina, professor Danilo, uma inversão rápida sobre o que disse a professora Regina, que de uma forma muito simples, como é próprio das excelentes professoras, ela fez o exemplo dos pés em canoas distintas e do risco de afundarmos. É uma coisa que nós aprendemos lá nos primeiros passos, quando vamos estudar algo, é saber em que campo de ciência nós estamos. É uma coisa interessante, porque daí vem os princípios, vem as normas de raciocínio que nos impelem a uma conclusão adequada, não é? Então, que os amantes têm que ser respeitados e são livres, eu não tenho dúvida nenhuma no campo da poesia. No campo do direito, existem-se limites e existem-se regras que precisam ser cumpridas. E sobre essa questão da felicidade não ser direito, eu relembro que passeou pelo Congresso Nacional a iniciativa do Senado para emendar a Constituição Federal e garantir como direito a busca à felicidade, não é? Felizmente, foi arquivada ao final da legislatura por não aprovação. Mas esses devaneios, eles existem em todo o campo do pensamento, e acho que esse é o grande mal pelo qual passa o Brasil e parcela do mundo jurídico. É que essas inovações intelectuais são tão frouxas e desapegadas de fundamento que provocam essas colisões. E, doutor, só para fechar minha contribuição, professora... Danilo, só para fechar a palavra para você, só um minutinho. Pois não. Essa contratualização proposta na coparentalidade, ela também está sendo proposta no tal do poliamor, já que a nossa associação conseguiu, junto ao Conselho Nacional de Justiça de Brasil, a vedação de las escrituras de poliamor como uniões de hecho. Agora, há quem proponha que não pode escritura pública, mas pode contrato particular, contrato privado. E é sempre nesse primeiro site, para quem não conhece, é sempre neste primeiro site que estão estas ideias. E, infelizmente, estas ideias contratualistas e absolutamente disparatadas do conceito de família, porque 3 ou 4 pessoas que vivam juntas não formam uma família em monogamia e, portanto, não são família no Brasil. Nem mesmo se forem muçulmanos. Não são. ¿Puedo decir algo? Claro, professora Alice. ¿Puedo hablar?
Claro. Professora Alice, eu posso só fazer uma consideraçãozinha rápida para abrir porque eu dou minha última contribuição. Tadinho, última. foi tão interrompido, Danilo. Não, porque eu quero ouvi-los agora, desculpa. Que é importante ouvi-los, né? Desculpa, Danilo, de tanta Não, de forma alguma, professora. Para com isso. Professora, só para lembrar uma coisa. Concluindo, que eu gostaria de dividir com vocês. A Defas tem uma missão, professora Alice, de combater aquilo que o professor Flávio falou. Essas construções vazias, essas construções precárias em termos de conteúdo. Falei isso com a professora Regina, essa semana ainda, professora, né? Nós vamos desconstruir, professor Ricardo, isso tudo que nós estamos vendo, pela razão jurídica, pela ratio iuris. É aqui que nós temos que partir. Não temos que entrar, professora Alicia, no quê? No discurso raso. Vamos direto ao assunto. Vocês estão errados. Por isso. Logo não temos reconhecimento. Não tem reconhecimento. Professor Ricardo, só assim, rapidinho. A modernidade é fundada em 4 preceitos, que são preceitos republicanos, professora Alicia. Emancipação, secularidade, pluralidade e segurança. Não tem como. Então, aviso aos iluministas, voltem aos iluministas. Inclusive, professor Flávio Kant, que também já ouvi aqui, né, que é ultrapassado. Foi Kant que nos apresentou, né, professora Alicia, autonomia da vontade. Enquanto uns do que devaneiam, falando que a autonomia privada se reduz ao quê? A faculdade de agir, temos que falar de autorresponsabilidade, vocação moral racional das decisões. Que isso está o quê? No próprio espírito, professor Flávio, da Constituição, enquanto contrato social kantiano. Então, eu quero agradecer o prestígio que vocês me deram. Professora Regina, muito obrigado. E agora eu gostaria de ouvi-los com o maior prazer do mundo. E passando a palavra, então, à professora Alicia, que é sempre tão bom ouvi-la, né, como também a todos os outros professores que quiserem fazer uso, né? Quando o professor Danilo disse, nós vamos mostrar, como temos mostrado, como mostramos no processo do Supremo Tribunal Federal da pensão previdenciária para amantes, mostramos para todos, e a maioria perfeitamente entendeu que os nossos argumentos estavam corretos, que não haveria de ser atribuído o direito de pensão por morte de amante e para amante, né, com rateio, com viúvo, ou a viúva, ou a prole. Nós vamos continuar falando da coparentalidade, como escrevemos na Defas já do ano de 2017. Nós vamos tratar de todos esses temas, e sempre. Sabe, Danilo? Sabe, você tem alta voz e use sempre sua voz bem alta, porque nós não podemos falar baixo. Nós estamos com a razão, mas não podemos nem nos calar e muito menos falar suavemente. Por quê? Porque tudo isso é muito grave. E a sociedade brasileira precisa entender termo por termo, se é amante, é amante. Que agora vieram criticar a terminologia amante. Se é amante, é amante. A mídia adotou. A mídia brasileira adotou a expressão. Se é um contrato nulo, é um contrato nulo. É um contrato que não tem valor. Enfim, tudo isso, né, como a coparentalidade, tudo isso precisa ser colocado com palavras claras, não só para este mundo tão seleto nosso, mas para fora deste mundo, para a sociedade. E é isso que a Defas tem procurado fazer. Por isso que está aberta não só advogados, juízes, procuradores, promotores, professores, pesquisadores da área do direito, mas para todas as ciências afins e não afins. Professora Alicia, por favor, com a palavra, minha querida. Primero, José, cuénteme, por favor, 3 minutos, porque si no me paso. Quiero decirte, Danilo, voy a hablar lento, quiero decirte, Danilo, que cuando era joven, era como vos.
Me siento identificada con vos. Era una persona muy visceral y muy comprometida. Nunca me llevé por los cantos de sirena ni con las proclamas seductoras que uno escucha a diario. Yo tengo una formación jurídica. Aquí no podemos hablar de Estado laico, Estado o de cuestiones axiológicas, porque estamos en el campo del derecho. Y no nos debemos salir del campo del derecho, porque si no, corremos el riesgo, como dice el profesor Flavio, de escuchar esos cantos de sirena que son muy seductores, pero nos hacen sentir marginales, fuera de contexto, y eso ataca la trayectoria, el prestigio, y nos van minando como personas. Entonces, celebro tu visceralidad, tu forma de hablar. Obviamente no vamos a estar gritando como desquiciados, pero sí con firmeza y con convicción, dentro siempre del campo del derecho. Si tú te mantienes en el campo del derecho, vas a poder pensar con mucha más frialdad, porque estos contratos son absolutamente antijurídicos. No puede dos personas en un contrato privado regular la existencia física de un ser humano que es considerado persona. Está fuera del comercio, es extracomercio, punto. Entonces, te van a intentar hacerte creer que vos sos el equivocado, que vos estás fuera de época, que vos sos católico, ortodoxo, conservador y un montón de cosas. Te pido, Danilo, con la fortaleza que te veo, que te mantengas firme, como me mantuve yo después de tantos años de palos y de encontrar que no puede ser que siempre ganen los que lucran con estas instituciones nobles del derecho de familia. Así que te felicito y sigue en esa línea jurídica, que vamos a triunfar. Ya el logro de ATFAS es incalculablemente poderoso para el mundo. Lo que ha logrado Regina Beatriz a través de su amicus curiae no tiene precedentes, pero aquí genera una repercusión que limita esas corrientes seductoras de proclamas y de todos queremos ser felices. A mí me horroriza porque la felicidad es algo que puede ser tan subjetiva que no tiene sentido, pero quería decirte esto para que veas que a mí me importa el contenido, no la forma, porque tú hablas, Danilo, como hablaba yo hace 25 años atrás. Te felicito y agradezco a todos la invitación de Regina Beatriz, incansable luchadora en estos derechos de familia, que a veces yo amenazaba con decir, si tanto atacan a la familia, la vamos a sacar del Código Civil, porque no tienen nada que hacer en cuestiones patrimoniales. Si una de las características esenciales y hacia la naturaleza jurídica del derecho de familia es su componente mixto entre derecho privado y derecho público, con altísimo componente moral, es un derecho más bien social, si vamos a ver que estas corrientes siguen interfiriendo, bueno, iremos por hacer un código de familia propio, sin componentes patrimoniales. Sería la última ratio, la ratio final, como para decirles, paren la mano, hasta acá llegaron. Nos vamos.
escindimos, como lo propone el doctor Huitrón Fuentevilla de México, porque en el derecho de familia está, a ver si nos entendemos, en el derecho de familia está comprometido el orden público. ¿Qué tiene que hacer un convenio entre particulares acá? Nada, sobre una persona. Entonces, gracias por todo, me hacen pensar, me pone un poco, ahora me llena de preocupación este tema, otra preocupación más para pensar, para ver cómo se pueden limitar los efectos. Ese niño gestado por un contrato invariablemente va a terminar abandonado, siendo el Estado responsable de ese niño, porque no ha sido concebido con amor. Ha sido concebido por un mero deseo, como quien compra una propiedad y elige que sea de determinadas características. No, señores, no le digamos sí a la privatización de la filiación. No se puede privatizar, no se debe. Y el que lo hace está violando el derecho. Nada más. Muchas gracias. Siempre escuchar la professora Alicia é divino, divino. E eu queria só agregar um ponto, né? Que é o seguinte, a lei de adoção, a lei de las adopciones, em Brasil, quando são dos a adoptar, exige união estable ou casamento. No se adopta, dos personas no pueden adoptar juntas sin casamiento o unión de hecho, probada, comprobada perante un juez de derecho. Entonces, la ley está toda equivocada, los legisladores están totalmente locos, la ley de adopciones fue reformulada ahora, reformulada siempre, está siempre con la atención de los legisladores, el Congreso Nacional no sirve de nada, la jurisprudencia no sirve de nada, que sirve la doctrina de Rosa Neri, de profesor Maluf, de otros tantos juristas de escuela como Danilo Porfirio, no sirve de nada, lo que sirve es un articulito puesto en un site y listo, y habla lo que quiere, hace contradicciones las más absurdas, visibles. ¿Es esto que vale en Brasil? No es, no es. ADFAS no dejará que sea eso en Brasil. En cuanto yo estuviera como presidente, no. Si no me quieren más, yo me voy, hacen lo que quieren, pero yo, en cuanto presidente en Brasil, no se hace eso con la familia, con la sociedad, con los chicos, con los idosos. Tenemos también un otro webinar, aspas, un congreso mayor que un webinar, un congreso internacional, el próximo año sobre idosos, sobre personas mayores, como se dice en España, sobre pessoas maiores, sobre idosos, como se diz no Brasil, né? E sempre na proteção, especialmente dos vulneráveis. Carla Sofia Pereira, nossa ilustre cearense, aqui como está também a Mabel Portela, da diretoria da ADFAS no Ceará, grande professora da Cristos, né? E a Mabel, uma grande advogada no Ceará. Nossa equipe do Ceará aqui presente também prestigiando o nosso Danilo Porfírio, associado na sessão e no Brasil, obviamente, do Distrito Federal, que já foi nosso vice-presidente da ADFAS no Distrito Federal, né? Professora Alicia, la manita, manita, por favor, habla. No quería hablar. No, era para felicitarte lo que estabas diciendo. Era aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, realmente me siento muy contento de estar aquí, de que me hayan invitado, de no tener ni siquiera la necesidad de participar porque todo el mundo entiende lo que están hablando, pero quiero resaltar la potencia incansable
como decimos en Argentina, como dice Alicia, ¿no? Este tsunami de Regina, no lo digo porque sea mi señora, no lo digo porque sea mi esposa, no hagas caritas. Y quiero resaltar también... Ricardo, no importa, no importa. Hace per saltum y pasarlo para la otra instancia, ya está. Realmente la potencia que Regina encuentra en muchos de los que están aquí, como Flavio, que ahora no lo veo, de Alicia, que si Regina es un tsunami, Alicia es un monstruo del derecho, es un monstruo de familia, es un monstruo de persona, obviamente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y yo hoy lo escuché a Danilo. Na Argentina, monstro tem o significado de é espetáculo de professora, sí, espetáculo de pessoa, de académica, espetáculo. Y otra cuestión que quiero aclarar es que me gusta ver, porque las personas generalmente cuando van a una determinada reunión comienzan hablando tranquilos, bien, todo en paz, todo muy tranquilo. Pero resulta que estas 4 personas que tengo acá adelante, Regina, Danilo, Alicia y Flavio, empiezan, porque el derecho de familia, y terminan porque el derecho de familia, no es esto, el derecho de familia hay que respetarlo. Y eso me encanta, Me da fuerza para decir, son terribles, me encanta. Solo eso. Muito bem, e olha, realmente é uma união fantástica. Nós temos o Ceará numa presença quase que de toda a diretoria, a Silvia Rebeca Saboia, que é a diretora de eventos, não é, Carla? Lá da diretoria da ADEFAS Ceará, né? Carla, quer dar uma palavrinha, porque eu não vejo o rostinho da Mabel aqui, falar em nome da diretoria, doutora Carla, professora? Bom dia a todos. Como vão? Uma conexão maravilhosa, né? Esses tempos estranhos nos trouxeram muitas limitações, mas também ampliaram nossos horizontes, não é? Para que nós possamos nos reunir assim com toda essa distância. Então, primeiramente, agradecer a presença dos professores, achei as colocações maravilhosas. Nós aqui ainda temos o azar que os nossos tribunais, além de tudo, além de concordarem com os pequenos artigos, acham que esses artigos de fato têm vez e têm voz, e o nosso tribunal está andando para trás, né? Ele é um tribunal retrógrado no sentido de olhar de forma transversa essas posições. Muitos dos nossos magistrados, lamentavelmente, pertencem a outras associações, mas nós vamos fazer um trabalho massivo por aqui, Carla, para trazer o nosso tribunal e os nossos magistrados das 18 varas de família para o nosso lado, porque nós estamos do lado da verdade, do lado que é o correto, separar a área do direito de família como ela tem que ser separada, como ela tem que ser protegida. Então, no mais, agradecer e dizer que nós do Ceará vamos fazer um trabalho ao lado da ADEFAS para que nós possamos realmente ter mais voz aqui no nosso judiciário, porque nós estamos precisando. E agradecer a possibilidade e o momento de poder dar as boas-vindas de vocês a todos os ouvintes aqui do Ceará. Quando professora Carla Sofia habla de los jueces, habla del Tribunal de Justicia del Estado de la Provincia de Ceará. Entonces, para que todos tengan, ¿no? Ella dije, los jueces están muy influenciados por estos articulitos de internet. Em Pernambuco também. Também, Ana Cláudia? Também, Ana Cláudia? E eu queria aqui eu queria ressaltar uma coisa, que eu fui dessa escola, e aí eu posso falar o nome, IBDFAM, porque na faculdade de Direito, onde eu fui meu mestrado e meu doutorado, existia uma verdadeira doutrinação. E eu, fazendo a retrospectiva do meu mestrado, eu estou lembrando aqui, minha dissertação de mestrado, que fala de reprodução assistida e repersonalização das relações de família. E agora eu vejo que repersonalização, nesse movimento que estão propondo,
Não existe. O movimento é de patrimonialização. Então, eu vou revisar o meu livro, porque, sinceramente, eu quero ler, reler tudo que eu disse naquela época, né? Porque ele é de uma edição de 2008 e depois a segunda edição de 2016. Que teses eram essas de repersonalização, que, na verdade, hoje eu vejo que são de patrimonialização das relações de família, de todas, a chegar ao cúmulo de querer fazer aí esses contratos de coparentalidade, de criação de filhos, assim, passando por cima das pessoas e visando o patrimônio. Não é? Porque, inclusive, o direito deu esse mecanismo. Faça um testamento, nós não podemos dispor de 50% dos nossos bens, não é? Então, por que tanta patrimonialização? Todas essas teses que estão sendo desenvolvidas, o que menos elas visam é proteger a dignidade humana. Eu chego a essa conclusão. É o que menos importa aí. É a dignidade humana, é o respeito, são os princípios da família. O que importa aí é patrimonialização. É fazer contratos para gerar patrimônio. E aí, os advogados que me desculpem, não quero ofender nenhum, mas criar teses para advogados e clientes. Porque você imagina se essa decisão do Supremo tivesse sido contrária. A quantidade de amantes que iam aparecer querendo dividir patrimônio. E ainda digo mais, isso são teses que geram o conflito nas relações de família. Quando a gente, multiparentalidade, por exemplo, a gente está colocando o filho biológico para brigar com o filho afetivo. Quando a gente coloca a amante para dividir o patrimônio, a gente está colocando a amante para brigar com a esposa. Então, para mim, eu resumo em 2 palavras: patrimonialização e aumento da litigiosidade na família. Dignidade, para mim, aí ficou em segundo plano por essas teses que se dizem de vanguarda, que se dizem protetivas da família. E aí, até o professor Paulo Lobo, que é um ilustre professor civilista aqui de Pernambuco, que orienta toda a academia, falava sempre nos seus livros, ainda fala, em repersonalização das relações de família. Sinceramente, o movimento e essas teses que estão sendo propostas não tem nada de repersonalização. Pelo contrário, a gente está voltando àquela questão da Idade Média de que o que importa é o patrimônio. Não é? Que é aquilo que a gente estudou lá no direito civil. O Código Civil de 16 era patrimonialista, só se preocupava com o patrimônio do casamento, o patrimônio que era dos filhos, por isso os filhos ilegítimos não podiam herdar, não eram reconhecidos, enfim. Então, o Código foi acusado disso, veio o Código Novo como uma grande revolução de proteção à pessoa, e agora eu não entendo porque essas teses, que, a meu ver, essas teses é que são retrocesso, não as teses da ADEFAS. E, Regina, querida, Ricardo não é suspeito, não. O que ele falou é a verdade. Não é? Apesar dele ser seu companheiro, ele tem plena noção da importância da sua atuação à frente da ADEFAS. E, graças a Deus, nós temos uma presidente como você, séria, comprometida, e que acho que coopera muito para o direito de família do Brasil. Eu queria aqui agradecer e dizer que eu fui muito bem recebida nessa associação. E esse ano foi um ano, eu acho, de reflexão para todos nós. E, assim, eu até peguei o meu livro para olhar, porque realmente repersonalização, e na prática, tantos anos depois, aí isso é 2007, 13 anos depois, o movimento mostrou a sua cara verdadeira, que não é isso, não é proteção de dignidade humana. Professora Ana Cláudia, a senhora é de uma lealdade, de uma sinceridade, de uma humildade raríssimas. A professora Ana Cláudia está falando da sua própria tese, em que ela defendeu a repersonalização e ela quer rever, porque vê que esse movimento, não é, professor Danilo, é de patrimonialização. E termina a sua fala dizendo: os que defendiam e defendem a repersonalização mostram a cara. É la plata, el bolsillo, es el único interés.
E eu quero, destes que defendem supostamente a dignidade da pessoa humana, não é, professora Ana Cláudia? Então, a senhora está de parabéns pelo Congresso Internacional de Biodireito, que foi de sua iniciativa, que teve um trabalho seu, efetivamente de parceria com esta presidente. Realmente foi uma parceira o tempo todo, 24 horas nós estávamos juntas no WhatsApp. E por tudo que a professora Ana Cláudia tem feito pela Defas, lutando em Pernambuco, e o Flávio sabe, né? Com muita braveza, né, Flávio? Que não é fácil não, né? Assim como a Carla no Ceará, lutando muito no Ceará, a Mabel, a Silvia Rebeca do Ceará também. Sabe, Alfredo Bianconi, Luiz Alfredo, nosso querido colega, São Paulo, nós vivemos em São Paulo, Douglas, nós vivemos muito mais facilmente as nossas teses do que os nossos amigos de outros estados. Distrito Federal, Danilo, também é um oásis, como São Paulo. E é. Sim. Sabe? Não porque São Paulo seja melhor, o Distrito Federal seja melhor que o querido Ceará, o querido Pernambuco, a querida Paraíba, não é nada disso. É porque as influências nesses estados não foram, de algum modo, não é, digamos, alertadas ou discutidas ou debatidas, porque dominaram, não é isso, Carla? Dominaram. Carla, dogmatização, Carla. Eu acho que uma coisa, assim, nosso compromisso, professora Regina, Carla, Ana Cláudia, Flávio, o nosso compromisso enquanto a Defas é qualidade, professora Regina. A gente faz trabalho de formiguinha. É um trabalho de construção, de fundamentos, de forma muito clara. O outro movimento, no qual também, viu, Ana Cláudia, para também me solidarizar com você, eu também fiz parte, né? Eles foram muito competentes na colonização, Carla. Eles foram muito eficientes na colonização, professora Regina. Nós temos compromisso, sim, professora Regina, com a liberdade de pensar, com fundamento. Com fundamento. É o canto da sereia. Só que a sereia, no mito da Odisseia, né? Da Odisseia, leva os marinheiros para onde? Para o fundo do mar. Afoga. Certo? É isso. E como o Flávio e eu, brasileiros, eu acho que o Luiz Alfredo também está com a nossa idade, embora ele pareça bem mais novo, né, Flávio? O Luiz Alfredo é conservado em leite de cabra, sabe, Flávio? Nem tanto, Regina. As cabras paulistanas. Eu te agradeço. As cabras paulistanas, que não são os bodes pernambucanos, né? E estou brincando com o Luiz Alfredo, é a liberdade que a gente tem. Mas, realmente, nós que somos de outra geração, né? O Flávio também é um menino perto de mim, óbvio, mas nós somos de outra geração, nós não pegamos esta doutrinação, que pegou a Carla, que pegou a Ana Cláudia, que pegou o Danilo, né? E são eles os que têm mais elementos para defender as nossas ideias na Defas, porque eles chegaram a ser doutrinados e reagiram. Eles são fortes. Eu, Flávio, Luiz Alfredo, não somos tão fortes quanto eles. Eles têm a força, porque eles reagiram. É verdade, Carla. É verdade, querida. Eu não fui doutrinada assim. Você foi. Você é forte. Então, ó. E agora a emoção vem, né, gente? Porque é muita luta, né? É muito trabalho, é muito esforço. A senhora é o nosso rochedo. E olha, eu e todos nós aqui, vou falar em nome de todos, estamos com você no lema: combater o bom combate. Com armas na mão, escudos aqui, estamos contigo. Obrigada. Professora Regina, minha admiração eterna, meu respeito eterno pela senhora. A senhora sabe disso. Entendeu? Vamos para a briga. Mas com o quê? Com os fundamentos que a Defas tanto prima. Não é, Carla? Com o fundamento. Esto es familia. Esto es familia.
Entendeu? Esto é família. Grande, Ricardo. Eu não esqueci de tirar a foto do nosso orador principal, do nosso expositor ali, que já já eu compartilho, mesmo com emoção, né? O que eu quero é que todos nós estejamos sempre juntos, estejamos sempre fortes, com essa fortaleza desse pessoal aí, dessa geração que ainda é mais forte, né? E que vai fazer a Defas, claro, cada vez continuar mais, né? Essa geração que está aqui, que vai levar a Defas adiante, né? E daí os mais jovens estão atrás e vão seguindo, né? Mas é a geração do Danilo, da Ana Cláudia, da Carla, claro que é, do José Luiz Baez, não é, professora Alicia? Es esta generación que va, né? Que va. Y va, ¿no? Y va bien. Y después, los más jóvenes, como mi hijo, ¿no? Y otros jovencitos de 20 años y tal, y tal, y tal. Entonces, yo, por ejemplo, yo puede ser, ¿no? No sé de qué se ríen, ¿sí? Menino, ¿De qué se ríen? Chico. Yo quiero decir algo de Regina. Olha, Ricardo, cumprimenta o Tony. A mí me cumprimenta o Tony Solavagioni, que está aquí. Me liberó Ana Claudia, dice que no soy sospecho, y ella es jueza, así que no soy sospecho. Nosotros estamos con Regina viajando para tener un poco de aire, por eso tengo el fondo acá atrás, que es de Guarujá. Es un departamento que hay en Guarujá, tenemos ese fondo que se pone en la computadora. Yo les puedo asegurar, pero 100% que con Regina cenamos, llantamos a las 12 o a la 1 de la madrugada y no nos vemos durante todo el día y solamente decimos, vamos a dormir después de un shampoo, como digo yo al espumante o al champán, o de un gin tonic. Tomamos un gin tonic, tomamos un shampoo y nos vamos a dormir. Regina se mata por Adefas. Regina no habla ni conmigo. Aunque no lo puedan creer, yo también soy medio, ¿no? Llorete. Pero Regina se despierta a las 6, 6:30, 7 y dice, tengo el artículo ¡pum! Y no la veo durante todo el día, aunque no lo puedan creer. Eso es Regina, y por eso Adefas está como está. Obviamente con la colaboración de, de todos. De Danilo, de Claudio, de todos. De todos, de todos. Regina nós somos, Ricardo, não nós somos efetivamente uma grande união de forças. Uma família. Esse nosso país tão vizinho, tão próximo, e que ainda estava tão distante como a Argentina, Danilo, está conosco agora com toda a força da professora Alicia. E realmente não deixávamos de ter presidência lá, já tivemos outra. Continuava distante. Tínhamos eventos lá, mas sempre tudo muito, enfim, sem sangue, sem garra. Sem garra. É a garra da professora Alicia. Y todo lo que viene para el próximo año. Todo lo que viene para el próximo año. ¡Wow! Por favor, piensen para el próximo año, porque por lo menos quiero estar con Regina lo que queda de este año. Para el próximo, basta. Prometemos juristas de otros países que van a aportar muchísimo a nuestro engrandecimiento de ADFAS y a la profundidad de nuestros conocimientos. Ya Regina y Ricardo saben que tengo que viajar, entonces ahí empezaremos a vincularnos con universidades del mundo que pasan por Europa, etcétera, y con el claro compromiso con ADFAS. Los dejo porque está mi hija que ha venido de Alemania y está embarazada de mi primer nieto, así que me está reclamando. Quiero decirle que muchas gracias por todo. José Luis la conoce porque es contemporáneo de él.
y estoy muy feliz de terminar el año con ADFAS de esta forma tan exitosa, tan exitosa. Muchas gracias a todos, los quiero, los quiero. Chau, chau. Chao, querida, chao, chao, chao. Gracias nuestras, Chao, chao. querida. Chao, Besos chao, en tu querida, chao. hija, en tu nieto. José Luiz, você ficou e realmente você está sempre também conosco. Martin Flores tem feito um trabalho lindo também. E temos aí no nosso Brasil esses belíssimos juristas, não é? Juntos e unidos. E eu quero terminar com a fala do professor Danilo, porque, Danilo, por favor, a palavra está com você para você finalizar sobre os resultados da sua pesquisa a respeito do contrato de coparentalidade em breve síntese. Bom, simplesmente nós observamos que, se considerarmos a natureza declaratória do contrato e a disposição hierárquico-normativa, nós observaremos que o contrato é completamente inválido. Então, é inadmissível se discutir isso. Eu não consigo entender, professora Carla, da gente falar de contrato de comparentalidade e repudiar contrato de namoro, por exemplo. Eu não consigo, porque se o critério ou a falta de critério cabe a um, também cabe ao outro, né? Ambos são declarações que não podem reger o quê? Manifestações de vontade. Então, é basicamente isso. E volto a insistir, professora Regina Beatriz, que a gente trouxe, Carla, aqui a questão da união estável. União estável se mostra um problema. Se nós compreendêssemos com toda a importância, né, professor Luiz Alfredo, que o casamento tem na relação familiar, entretanto, professora Regina, revisitássemos Orlando Gomes, revisitássemos Clóvis Bevilacqua, revisitássemos professor Luiz Alfredo e Flávio, Pontes de Miranda, a única declaração, ato constitutivo, que nos assegura plena segurança relacional é o casamento. Se assim entendêssemos, para que discutir união estável? Para quê? Não é? Então, é basicamente isso. Agradeço, professora Regina, me sinto honrado pelo prestígio de todos. E volto a insistir. Ano que vem, 2021, o nosso lema de sempre, combater o bom combate. Vamos combater o bom combate. Um abraço a todos, muito grato. Obrigada, Danilo. Combater o bom combate em prol da família, em prol da pessoa, não é? Enfim, em prol da nossa sociedade melhor. A melhor sociedade que um país pode ter é aquela em que o direito de família é o melhor. Isso é fato, né? Então, um abraço para todos, um feliz ano, um ano novo de muita vida, 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 no sentido mais pleno da expressão. Vida pessoal, vida familiar, vida acadêmica, vida profissional, exitosa. Um beijo no coração de todos, muito obrigada mais uma vez.